Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tua. Essa é uma daquelas músicas que a gente ouve e fica em silêncio depois. Ela fala sobre uma mulher que foi torturada e assassinada por ser quem ela era. Uma mulher que perdeu o nome, perdeu o sonho, perdeu a vida, mas virou um símbolo de uma luta que, infelizmente, ainda não acabou. Hoje a gente vai conversar sobre Balada para Gisberta, de Pedro Abrunhosa. Se um anjo me chama, eu não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço. Espero que esteja tudo bem com você que me ouve agora. Eu sou o Fabiano Amaral e este é o Literatura Expandida, um podcast sobre literatura, filosofia, psicologia, cinema e música. E a música de hoje é a música de Pedro Abrunhosa, um compositor português, mas a história por trás dessa música ela é real e é bem pesada. E é isso que nós vamos analisar nesse primeiro episódio, onde falaremos sobre uma música e não de um livro ou de um conto. Vamos lá? Em fevereiro de 2006, em Porto, na cidade de Porto, em Portugal, uma mulher trans brasileira chamada Gisberta Salce Júnior, ela foi torturada e assassinada por um grupo de adolescentes. Ela tinha 45 anos e ela saiu do Brasil muito jovem ainda. Ela foi para Portugal com um sonho, que era de juntar dinheiro para fazer uma cirurgia, a famosa cirurgia de mudança de sexo, ou redesignação sexual. Mas o sonho não se realizou. A Gisberta ela acabou na prostituição, nas drogas, contraiu HIV e foi morar nas ruas até. E aí um grupo de garotos, eram 14 adolescentes, e entre 12 e 16 anos de idade, a encontrou e fez o que fizeram com ela. E eu vou contar essa história com bem calma, a gente vai lendo a música, aqui os trechos da música, e eu vou comentando alguns trechinhos, e já vou avisando que não é uma história fácil, é uma canção muito bonita, sim, mas a história que ela tem por trás não é nada fácil, não é nada bonito como a canção. Então, o que aconteceu? A Gisberta morava num prédio abandonado no centro de Porto. Era ali que ela vivia, na rua, na margem. E um dia esse grupo de adolescentes, que eles eram internos de uma instituição católica chamada Oficina de São José, eles a encontraram nesse prédio abandonado. E eles a torturaram por dias e dias. Eles espancaram ela com um pedaço de madeira, atiravam pedra na cabeça dela, violentaram ela sexualmente várias vezes. E depois de dias disso, acharam que ela estava morta, porque ela estava caída, já não reagia mais. Então tiveram a ideia de jogar o corpo num poço. Só que ela estava viva ainda. E ela morre afogada então nesse poço. E um dos meninos, dias depois, teve uma crise de consciência e contou o crime para uma professora. O caso ele virou notícia lá em Portugal, assim, Portugal inteiro comentava sobre esse caso. E a Gisberta acabou virando um símbolo. Então o compositor Pedro Abrunhosa escreveu essa música. E assim, quem não conhece com ele, eu recomendo procurar no YouTube ou outra plataforma de música, que é muito bonito com ele. Mas, na minha opinião, a versão gravada por Maria Bethânia em 2010 é a mais bonita de todas, porque ela consegue colocar um sentimento maior naquela letra. Parece que ela vivenciou aquilo, que ela viu aquela cena acontecer. E essa música, então, ela vira uma espécie de hino da comunidade trans. Ela não é uma música para ouvir e esquecer, uma música para você dançar. Ela é uma música que ela te obriga a pensar. Tanto que, como eu falei no começo ali, depois que você termina de ouvir essa música, se não tiver outra música vindo na sequência, você vai ficar no silêncio. Eu garanto para você que você vai ficar um tempo no silêncio refletindo sobre essa música. Então vamos à letra. Mas, em vez de ler tudo de uma vez, eu vou lendo parágrafo a parágrafo e vou comentando alguma coisa sobre os versos, porque são versos pesados, são versos que têm um conteúdo muito forte, muito denso, e não seria legal ler toda a música e depois comentar. Então, vamos lá? Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tua. Perder o nome, isso é forte, não é? O nome é o que a gente é, e ele é o que nos define. Quando a gente perde o nome, a gente perde o chão que a gente pisa. A Gisberta, ela nasceu Gilberto, mas o Gilberto não era ela. Ela precisou se reinventar, se renomear outra vez. A Gisberta nasceu Gilberto, mas Gilberto não era ela. Ela precisou se reinventar, se nomear. E para muita gente isso já era um problema, já é algo que algumas pessoas não aceitam de maneira alguma, que outra pessoa não se reconheça naquela forma e tente mudar para ser aquilo que ela tem dentro de si.
dancei em palácios, hoje danço na rua. A queda, a vida que desaba. Ela dançou em palcos, ela imitava a Daniela Mercury nos shows dela. Ela foi aplaudida em vários lugares, várias boates. Depois ela foi dançar na rua, na prostituição, na marginalidade. O palco virou a calçada e ninguém aplaude a calçada. Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. Do que serve voltar quando se volta pro nada? O sonho dela então era essa cirurgia. E era finalmente para se sentir inteira, mas não rolou. E aí o que sobrou? Sobraram as bermas da estrada, a margem, o resto, aquilo que sobra quando a vida não acontece pra gente. E aí a pergunta que ela lança nessa música: de que serve voltar quando se volta pro nada? Voltar para o Brasil? Voltar para a família? Voltar para quem ela era antes? O que tinha para trás já não existia mais. O passado é um vazio e ela não tem volta, então. Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço meu grito na treva e o fim vem me buscar. Esse é o refrão da música, é o coração da música. Eu não sei. 3 vezes. Ela não sabe de nada. Ela não sabe se vai ser salva. Ela não sabe se vai ser condenada. Só sabe que o fim está chegando. Os 1000 homens na cama é a prostituição. Cada encontro que não é amor é sobrevivência para ela. E o grito que não se ouve, ela gritou durante a tortura? Provavelmente sim, mas ninguém ouviu. E o fim quer me buscar. O poço estava ali. A morte estava esperando ela. Sambei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. O samba, a avenida e o carnaval é a festa que celebra o corpo, que celebra a vida. No escuro, ela foi porta-estandarte e que carrega a bandeira, o símbolo da comunidade trans. E aí as luzes se apagam, o futuro não vem, a festa acaba, é o fim de uma ilusão. O futuro não é para quem está na margem da sociedade. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei, com ferros morri. Escreveu um desejo, tentou fixar um sonho, mas os corações foram esquecidos. O amor não durou. Com sedas matei. Ela usou a sedução do corpo, a beleza para sobreviver. Mas isso também foi o que matou ela, de certa forma. E com ferros, morri. A brutalidade, a madeira, a pedra, o poço. O que parece suave pode matar. E o que parece duro é aquilo que derruba e realmente mata. Trouxe pouco, levo menos. E a distância até o fundo, tão pequena, no fundo é tão pequena a queda. Trouxe pouco, levo menos. A distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. Essa parte, ela me quebra toda vez que eu estou ouvindo essa música, porque o que a gente trouxe para o mundo? Nada. O que a gente leva desse mundo? Menos ainda. E o fundo é tão perto, a queda é tão curta. E Gisberta chegou no fundo, no poço, mas no fundo também pode ser a marginalidade, a solidão, a violência. E ela está sempre ali, sempre ao lado, sempre caminhando junto com ela. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O fim repetido 4 vezes, depois de tudo, depois da perda do nome, depois da queda, do silêncio, do poço, o que resta? A distância do amor. O amor que ela nunca encontrou, o amor da família que rejeitou ela, o amor dos homens que pagavam, mas não haviam, o amor de uma sociedade que a jogou na sarjeta. O amor é tão longe. Para alguns corpos, o amor é um privilégio que nunca vem.
Vou contar para vocês aquilo que essa música me fez pensar. Primeiro, é que a Gisberta foi morta por ser quem ela era. Os adolescentes que a torturaram não viram uma pessoa, eles viram um diferente, um algo que não merecia existir. E aí, como é que a gente permite que isso aconteça? Como é que a gente ensina a desumanizar a outra pessoa? O filósofo Emmanuel Levinas, ele fala do rosto do outro. Quando a gente olha para alguém e vê um rosto, a gente reconhece aquela pessoa como uma pessoa humana. A violência começa quando a gente não vê mais esse rosto, quando a gente desumaniza esse rosto. E os meninos não viram o rosto da Gisberta. Eles viram uma travesti, uma prostituta, uma usuária de drogas, e aí a violência ficou fácil para eles, porque ela já não estava mais humanizada. Segunda coisa é que esses adolescentes eles estavam numa instituição católica, a Oficina de São José. E de alguma forma eles aprenderam ali, alguns corpos são mais dignos que outros, que o amor que a igreja prega não é para todos. O filósofo Michel Foucault ele falava que as instituições, sendo escolas, prisões, igrejas, elas produzem corpos dóceis, produzem pessoas que repetem a violência que aprenderam. A violência contra a Gisberta não foi um acidente, foi o resultado de uma sociedade que ensina, que desde cedo, que algumas vidas importam mais do que outras vidas. E tem a questão da queda. A música inteira é sobre queda. O palácio, onde ela estava dançando, ela cai e vai parar nas ruas. Dos sonhos para as bermas da estrada. O filósofo Kierkegaard, que falava da angústia, ele fala da angústia como a consciência de que a gente pode cair a qualquer momento. Essa é a angústia para ele. Você se angustia porque você sabe que você vai cair. E a Gisberta caiu. Ela caiu socialmente, ela caiu economicamente, ela caiu espiritualmente, mas a queda dela não foi um fracasso individual. Foi o resultado de uma estrutura que empurra os corpos trans para as margens e depois culpa por estarem lá. Outro ponto que essa música traz é a questão do grito que não se ouviu. Não ouço meu grito na treva. Ela gritou durante a tortura, mas ninguém ouviu. A filósofa Judith Butler, ela fala da vida precária, ou das vidas precárias, algo assim é o texto dela, que são vidas que não são consideradas dignas de luto. A Gisberta era uma vida precária, uma vida que para a sociedade não importava, até ela virar música. E o último ponto que eu trouxe aqui é o final dessa música, assim, ele destrói a pessoa que prestou atenção durante a execução da música, ainda mais se você for ouvir com a versão da Maria Bethânia. E depois de tudo, o que resta é a distância do amor, né? O amor é que é longe, o amor é tão longe. E essa fala, ela diz assim que a vergonha nos faz sentir que não somos dignos do amor. E a Gisberta, quando estava marginalizada, provavelmente ela morreu sentindo que o amor era impossível para ela. A música, ao repetir "o amor é tão longe", lembra que a violência contra os corpos trans não é só violência física, mas é também a negação do direito, a negação dos seus direitos como pessoa, dos seus direitos de ser amada, de ser vista, de ser lembrada como pessoa na sociedade. Então, perdi-me do nome também é a descrição de um estado psicológico real. É a dissociação, é quando a mente se desconecta do corpo e acontece em situações de traumas extremos, assim. E a Gisberta sofreu violência a vida inteira. A dissociação foi uma forma dela sobreviver, dela se afastar do próprio corpo quando o corpo era violentado. Tem um livro bem interessante de um psicólogo chamado Kolke, que é o livro O Corpo Guarda as Marcas, que ele explica como o trauma se inscreve no corpo e como a dissociação é uma estratégia de sobrevivência. E a Gisberta não perdeu o nome à toa, ela foi ensinada a perder o nome. Algumas curiosidades então sobre essa música, que primeiro, que a balada de Gisberta foi gravada então pela Maria Bethânia em 2010 no álbum Amor, Festa e Devoção. E ela disse que essa música fez ela chorar na primeira vez que ela ouviu. E isso que motivou ela a cantar e ela consegue transmitir isso na gravação da música. Você vê que ela está realmente emocionada, ela está sendo tocada pela história que ela está cantando. E a interpretação que a Bethânia fez virou então um hino da comunidade trans, como eu disse. E também o assassinato da Gisberta motivou a primeira marcha do orgulho LGBTQIA+, em Portugal, em 2006. A mulher que a sociedade ignorou virou motivo de milhares de pessoas irem às ruas.
E a justiça foi uma piada nessa história. O único adolescente que respondeu como adulto, porque ele tinha 16 anos, pegou 8 meses de prisão por omissão de socorro. O juiz disse que ele não tinha provas da participação direta na tortura. 8 meses por uma vida. A justiça falhou, mas a música, a arte e a memória não falharam no caso de Gisberta. A balada de Gisberta é uma daquelas músicas que não dá para ouvir e fingir que nada aconteceu. Ela fala sobre desumanização, sobre queda, sobre violência, sobre o amor que parece sempre distante, e ela fala sobre a Gisberta. Mas infelizmente fala sobre tantas outras pessoas que ainda hoje são marginalizadas, são violentadas, são expulsas de casa, não conseguem empregos, elas têm que abandonar os estudos e são mortas, principalmente no nosso país, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E essas pessoas morrem pelo simples fato de serem elas mesmas. A música termina dizendo: o amor é tão longe, mas a música ao existir é um gesto de amor. É a prova de que Gisberta não foi esquecida, não será esquecida. E enquanto a gente lembrar, ela ainda vai estar aqui, ela vai ser essa bandeira, ela vai ser a porta-estandarte de uma comunidade. Esse então foi o primeiro episódio onde falamos somente de música, ou fizemos análise de uma letra de música. Espero que tenham gostado. Para as próximas semanas eu vou trazer mais algumas músicas. Vamos continuar lendo os clássicos. Já tem o próximo episódio depois desse aqui, da leitura dessa música, que é o Dom Casmurro. Espero que vocês gostem. Vai ser um episódio daqueles episódios longos, porque é um livro denso, com muitas e muitas tramas psicológicas ali e filosóficas que a gente vai tentar esmiuçar. Pode ter plot twist, não sei se você já leu, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E depois do Dom Casmurro, a gente vai ouvir o conto Você Quer Ser um Escritor, do Charles Bukowski. Um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Até mais. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe.